Olá, pessoal. Aqui é o professor Washington Soares e a gente vai falar um pouquinho sobre os teóricos do absolutismo, tá? Nós vamos falar sobre 4 pensadores. Vamos dividir ele em 2 grupos. Os pensadores que defendem um absolutismo laico, ou seja, que não tem na religião a justificativa para o poder do soberano, tá? E 2 pensadores que defendem um Estado teocrático, ou seja, em que a religião justifica o poder político dos soberanos. Tá? No grupo dos pensadores laicos, o primeiro que a gente vai estudar é o Nicolau Maquiavel. Tá? Maquiavel foi um grande pensador na época dele, tá? E também teve um desempenho muito importante na República de Florença. Tá? Ele é um pensador renascentista, né? Então ele está naquele mundo da transição do medieval para o moderno. Tá? Enquanto pensador e político, ele juntou tanto o caráter teórico quanto o caráter prático da política. Tá? Então, quando a gente fala do caráter teórico, tá, eu estou falando que ele era um sujeito que conhecia bastante bem a filosofia política, né? A história de Roma também. Então, isso fez com que ele olhasse para os pensadores antigos, né, e vissem neles uma fonte de inspiração, ao mesmo tempo em que via neles uma fonte de oposição. E por que oposição? Maquiavel, como um político, ele via que o poder não era aquilo que os pensadores diziam. Enquanto os pensadores diziam que o governante deveria ter como objetivo final governar para o bem da população, né, obedecendo a ética e a moral desta mesma população, o Maquiavel ele via que na prática isso não acontecia. Na prática, os governantes só pensavam em si, tá? E, consequentemente, o povo não era levado em consideração, tá? Posto isso, o Maquiavel vai dizer: se eu devo pensar a política, eu tenho que pensar ela do jeito que ela é na realidade, e não a política enquanto ideal. Não é à toa que o Maquiavel vai ser o pai do realismo político, tá? O motivo é apontar nele a paternidade também da ciência política. Então, esse sujeito vai ser o primeiro a pensar a política como ela é feita ali, no concreto, tá bom? No dia a dia, no carne e osso. E não tendo como ideal um governo A, B, C ou D, o que esse governo poderia ser de bom, ou fazer de bom, tá? Então, nisso, Maquiavel ele vai se contrapor a todos os pensadores da política até então, tá? A primeira grande coisa que ele vai fazer é defender a separação entre igreja e rei, entre religião e política. Para ele, a influência da religião nos destinos e nas escolhas de um rei para uma determinada nação deve ser zero. Tá? Isso por si só já é chocante na época. Tá? Por consequência, o Maquiavel também vai dizer que é necessário separar essa moral do dia a dia que a gente utiliza da atitude política. Então, o rei ele não deve levar a moral do dia a dia, a ética, como pressuposto para uma negociação política, para um pressuposto como ação política. Então, ética e política, moral e política se separam. Isso também ninguém tinha feito. Tá? Não é à toa que Maquiavel não vai ser um pensador muito lido na época dele e vai ser muito contestado, justamente porque essa abordagem que ele propõe é muito diferente do que está sendo dita e escrita até então. Tá? O Maquiavel vai dizer que o objetivo do governante é se manter no poder. Esse é o objetivo final, manter-se no poder. Tá? Para isso, ele deve fazer absolutamente tudo. Tem que ser um sujeito muito competente, que saiba ler o mundo, que tenha conhecimento de mundo para poder aproveitar as situações do jeito que elas se apresentam. Tá bom? Além disso, para se manter no poder, vale absolutamente tudo. Tá bom? Daí aquela frase famosa dele: os fins justificam os meios. Porque o meu objetivo último é me manter no poder. Para isso, vale o quê? Vale tudo. Vale eu fazer o mal? Sim. Vale até eu fazer o bem. É importante que se faça um pouco dos dois.
para que você, ao mesmo tempo que seja querido, também seja temido, e principalmente seja temido, tá? Tanto pelos seus súditos quanto pelos seus oponentes, tá? Na obra que ele vai destacar mais essas ideias, né, vai ser a obra O Príncipe, tá? Com isso, Maquiavel vai defender um governo absoluto, tá bom? De cunho laico, ou seja, sem religião, para justificar o poder do príncipe. Outro pensador que vai defender o absolutismo laico é o inglês Thomas Hobbes, tá? Thomas Hobbes é um homem da virada do século XVI para o século XVII que vê a Inglaterra mergulhada em guerras religiosas, tá bom? Cristãos anglicanos, puritanos, presbiterianos, católicos envoltos em guerras por conta da religião e da disputa política, tá? Então, vendo esse cenário, tá? O Thomas Hobbes ele vai começar a pensar a natureza, né? A origem do poder político, qual é a importância. Então, para isso, ele olha primeiro para a sociedade. Quando Thomas Hobbes olha para o indivíduo, né, de acordo com as ideias dele, ele afirma que o homem é uma criatura violenta e egoísta por natureza. Por isso, a vida dele em sociedade é complicada. Tá? Antes do contrato social para fundar a sociedade, né, eu já vou explicar o que é isso, ou seja, antes da fundação da sociedade civil, o ser humano vivia em um estado de natureza, tá bom? De total ausência de regras, em que a única coisa que imperava era a força, seja física ou intelectual, né? O Thomas Hobbes vai dizer que é um estado de todos contra todos, um estado de permanente tensão de guerra, ou guerra por si só. Sendo o homem o lobo do homem, né? O homem é violento por natureza e violenta o seu semelhante, é necessário um poder absoluto que ponha freio a essa violência, tá bom? Então, Thomas Hobbes vai defender a necessidade, né? Vai defender a existência de um contrato social. Um contrato, pessoal, é um acordo entre partes, né? Duas ou três ou mais partes, em que as partes elas se comprometem a cumprir uma série de deveres para terem acesso a uma série de direitos, tá? Ou seja, um acordo para que uma situação seja, na medida do possível, boa para aqueles que fazem esse mesmo acordo, tá? Então, para sobreviver, para sair desse estado de natureza e entrar no estado de sociedade, o que é uma sociedade? Uma sociedade é um agrupamento de seres humanos em que eles, seres humanos, se submetem a um conjunto de regras, tá? Igual para todos, que permite, na medida do possível, uma convivência não violenta, tá bom? Esse é o estado de sociedade, tá? Num estado de sociedade, todos se comprometem a obedecer o mesmo conjunto de regras, tá? Então, nesse contrato social, o acordo basicamente vai ser o seguinte: os indivíduos abrem mão da sua liberdade, do seu poder político, depositam na figura do soberano, tá? Que vai governar de forma absoluta, sem dividir o seu poder com ninguém, tá bom? E qual é a contrapartida para a população? Esse mesmo soberano deve governar tendo como objetivo a manutenção da paz social. Sendo um homem violento por natureza, a obrigação do rei é minimizar essa violência, é estancar a violência, tá bom? A importância desse pensamento do Hobbes, né, está diretamente ligada ao mundo em que ele vive, né, o mundo que ele viu, a Inglaterra mergulhada em guerras religiosas. Não é à toa que o Thomas Hobbes também vai defender um absolutismo laico, ou seja, um absolutismo em que a religião não tem influência no governo, tá bom? E o governo deve dar aos indivíduos a liberdade para exercerem suas religiões do jeito que eles acharem melhor, tá bom? Garantindo que uma não violente a outra, tá bom? A principal obra desse sujeito aqui é o Leviatã, tá? Agora nós vamos falar de dois pensadores que defendem o absolutismo, tendo como base a questão religiosa, tá bom? A questão cristã. Então, beleza. O Jean Bodin vai ser o primeiro deles. Jean Bodin defende a existência de uma monarquia, tá bom? De caráter divino. O direito do governante é de origem divina. Posto de forma muito simples, é o seguinte: o governante foi
eleito por Deus para governar a sua nação. Ali ele está porque Deus o pôs ali. Logo, deve ser obedecido de forma absoluta. O rei deve ser absoluto para que ele, dentro da moral cristã, governe para o seu povo. Ele não pode ter o seu poder dividido com ninguém. Ele tem que ter o seu poder absoluto justamente para cumprir a função dele, que é proteger essa mesma sociedade. Tá? Então, aqui a gente vai ver uma justificativa religiosa, tá bom? E tem como objetivo o governo, né, organizar a sociedade, manter essa sociedade dentro da linha, tá? Obra principal dele, 6 livros da República. E por fim a gente vê o Jacques Bossuet, tá bom? Jacques Bossuet é um pensador francês, tá? E aí já da virada do século XVII para o século XVIII, que defende o que ficou conhecido, né, como a teoria do direito divino dos reis. Tá? Não é tão diferente do Jean Bodin, tá? Mas a teoria do direito divino dos reis acabou sendo a principal teoria, digamos assim, adotada pelos reis absolutos, justamente porque ela é conveniente, tá bom? A teoria do direito divino dos reis, posta de forma muito simples, afirma que a soberania, ou seja, o poder político do rei, emana diretamente de Deus. Ou seja, Deus colocou esse indivíduo onde ele está e colocou os súditos onde eles estão. Tá? E tal qual Deus governa sem ser contestado, o soberano também deve governar sem ser contestado. Tal qual Deus é um pai para os seus filhos, o soberano é um pai para a sua nação. Tal qual um pai deve governar sem ser contestado. Tá? Então, a gente vai ver que essas teorias, todas elas, todas as 4, elas defendem a existência de um poder absoluto, ou seja, da concentração do poder político na figura do rei, tá bom? Entretanto, elas dão justificativas diferentes para esse mesmo fenômeno político, tá bom? Para encerrar, pessoal, toda vez que a gente estuda política, a gente tem que lembrar daquela pergunta simples: por que o soberano tem o direito / poder de mandar e o súdito tem a obrigação de obedecer? É isso que esses teóricos tentam responder, cada um com sua teoria, tá bom? Pessoal, terminamos por aqui. Um grande abraço, até o próximo vídeo.